Bora falar de mãe e de dinheiro, que hoje é dia de falar de grana, de como essa relação com a mãe é importante para receber o fluxo de abundância da vida. Tô esperando aqui a Rejane entrar. Entrou aqui, vou chamar ela. E Margarete, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Mandei o convite. Olá, Rejane. tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também. Que bom. Primeiro eu quero agradecer você ter aceitado o convite para a gente conversar aqui um pouco essa semana que eu tenho falado sobre essa questão da mãe, do como é importante olhar para a mãe e aprender a olhar para a gente também dentro desse processo, entender tudo que passou para que a gente pudesse chegar até aqui e o que a gente vai fazer com isso, né? E aí você veio para contar para a gente sobre dinheiro. Então, gratidão por ter aceitado o meu convite e a palavra é sua. Eu que agradeço seu convite, fico muito honrada, fico muito feliz de ver os meus alunos assim crescendo, batendo asas e cada um seguindo seu estilo, né? Eu acho muito legal, fico muito orgulhosa. Então, para a gente poder falar de dinheiro, eu tenho que explicar como surgiu o dinheiro, porque lá na frente vocês vão entender por quê. Então, o dinheiro, ele surgiu da necessidade de equilibrar as trocas. Porque se eu falar assim, a gente não vive sem dinheiro. Aí as pessoas vão falar, mas antigamente nem tinha dinheiro, como é que os homens da caverna sobreviviam? Mas tinha a troca. Pra você ter ideia, os macacos, eles ofereciam carne para as macacas em troca de sexo. Então, assim, sempre existiu a energia da troca. Não tem como a pessoa viver sem a troca. Então, ela. Até a natureza, né? Você semeia a terra e ela te devolve frutos. Então, tudo é troca. Tudo. E aí foi surgindo o comércio, né? E aí, se eu preciso de arroz, eu tenho que ir lá no produtor da galinha. Eu produzo arroz e eu quero galinha. Aí eu vou lá, peço para trocar. Quanto de saco de arroz vale uma galinha? E se o cara que tem a galinha não quer arroz? Então, às vezes, eu tinha que andar quilômetros carregando um saco de arroz ou galinha ou o que fosse. Então, estava muito difícil equilibrar as trocas e o transporte também. E aí foram achando coisas únicas, né? Um valor único, até surgir a moeda. Antes era pedra, concha, até surgir as moedas. Então, o dinheiro não é nada mais do que energia de troca, né? Então eu falo que nada no mundo existe sem dinheiro, porque um morador de rua que não tem R$ 1, ele tá vivo por conta do dinheiro, porque alguém deu aquela coberta para ele. Porque se ele não comer, ele morre. Então alguém passou, lhe deu um pão, deu uma sopa para ele. Então a gente não vive sem o dinheiro. E a nossa mãe, ela nos deu a vida, né? Então a energia do dinheiro e a energia da mãe é bem parecida. A gente fala na constelação que com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. Por quê? Quem nos gerou foi a nossa mãe. A gente ficou 9 meses ali sendo forjados dentro da barriga dela. Com todas as células, com todas as dores dela ali. Então, eu carrego dentro de mim a minha mãe e o meu pai. Então, vamos supor que eu dou exemplo na sala de aula, que a minha mãe é uma maçã e meu pai é a farinha. E eu sou um bolo de maçã. Juntou a maçã da minha mãe, a farinha do meu pai, misturou e saiu eu, a Rejane. Como que eu vou vibrar a vida se eu não gosto da maçã? Eu sou um bolo de maçã que não gosto da maçã, que eu julgo a maçã. Então, tudo que eu julgo a maçã, eu tô julgando a mim mesma. Então, se eu não tomo a minha mãe e meu pai do jeito que eles são, eu não tomo a minha própria vida. Então, se eu não tomo a minha própria vida, como que o dinheiro, que é uma energia de vida, vai vir para mim? Né? Então, com a mãe o dinheiro vem.
por isso, porque a minha energia, eu estar em paz comigo, com a minha essência, tomar meu pai e minha mãe do jeito que eles são, é uma mulher e um homem comum, com defeito, com qualidade, com muita história, com muita dor, e entender que eles fizeram para mim o que eles deram conta. Eu tenho filha e eu erro também com a minha filha, mas é o que eu dou conta, né? Eu falo com a minha filha que eu ensino ela de acordo com em cima das minhas dores. Às vezes tentando não repetir a dor, ou tentando não repetir, a gente repete. Então, os nossos pais também, eles passaram pra gente o que eles acharam que era certo. Às vezes eles apanharam, então eles acham, ah, eu apanhei e virei gente, então eu vou fazer a mesma coisa. Então, a gente tem que, para o meu bolo de maçã ficar bonito na vitrine, das pessoas passarem, admirar aquele bolo de maçã, eu tenho que estar em paz com a farinha e com a maçã. Senão, vai passar assim, ó, maçã não é boa não, viu, gente? A farinha, ó, farinha, então assim, com a mãe o dinheiro vem por isso, porque a mãe é energia de vida e o dinheiro é energia de vida. Porque sem o dinheiro não existe vida, né? Para nós, seres humanos, né? Como eu disse, até a natureza é a troca, né? Vem a chuva, nutre o solo retribui com flores, com as árvores. Tudo é troca. E a gente precisou de ter o dinheiro para ficar mais fáceis as relações de troca, para ficar equilibrado, né? Ô, Regiane, quando você traz para a gente sobre essa questão da energia de vida que vem da mãe, e aí depois você fala sobre essa questão do julgar, né? Do julgamento. E que quando eu tô julgando a minha mãe, eu tô me julgando. E tem uma parte na constelação, né, nas aulas, que eu acho que é muito legal, que aí eu queria que você falasse um pouco, que é sobre o julgou, copiou. Ah, jogou copiou. Por quê? Se eu sou um bolo de maçã, eu tenho tudo que a maçã tem. Piquei a maçã, moí, triturei, o que seja, misturei com a farinha. Eu tenho tudo que a farinha tem, eu tenho tudo que a maçã tem. E aí, eu sou uma célula da minha mãe com uma célula do meu pai que juntou, misturou, multiplicou e deu a Rejane. Então, eu tenho todas as dores da minha mãe aqui dentro, em forma de memórias, e todas as dores do meu pai aqui, em forma de memórias. Dores, alegrias, traumas, boas recordações. E da minha mãe, dos meus avós, enfim, a gente tem todos os nossos antepassados dentro da gente. Então, quando eu não aceito um pedaço da minha mãe, eu não estou aceitando um pedaço meu. E aí, inconscientemente, para eu me sentir inteira, eu repito aquele padrão. É igual quando eu tento excluir o meu pai. Na verdade, assim, um casal que separou, dá um exemplo melhor. O casal separou e a mãe tenta tirar o filho do pai. Você vai ficar igual ao seu pai. Ah lá, você é um miguel lá, você não presta igual ao seu pai. Você não faz esse. Quando ele faz uma coisa errada, né? Ah lá, você tá repetindo a história do seu pai. Então, para aquele filho, ele não pode amar o pai. Mas o inconsciente dele precisa daquele pai. Então, o que que ele faz? Ele copia o pai como forma de trazer o pai para ele. Então, ele fica igualzinho realmente o pai. Então, quando a gente nega qualquer coisa dos nossos pais, quando a gente julga, eu tô negando a parte que está dentro de mim. Então, eu tento tirar essa parte. E aí, não é nem o universo, não. O meu inconsciente, para eu me sentir inteira, eu preciso trazer aquilo para mim. Então, eu consigo fazer diferente quando eu entendo que isso que tá, ó, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do meu pai, e tá tudo bem. São as dores deles, os erros que eles cometeram, as consequências desses erros são deles. Eles fizeram erros como nós também cometemos todos os dias, pela ampliação de consciência que eles tinham, pelas vivências que eles tiveram. Então, quando eu deixo isso dormir dentro de mim, as memórias são todas adormecidas aqui e estão em paz. Eu consigo ser a Rejane e fazer as minhas próprias escolhas. Quando eu tento tirar pedaços meus, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, o meu inconsciente, a minha alma, para se sentir inteira, traz tudo de volta. Então, julgou, copiou, não tem jeito. Essa semana eu falei muito, né, do tanto que é importante olhar para a história e olhar para a história dos nossos pais e para as histórias que a gente hoje vive.
Porque dá para a gente ver direitinho o que, que a gente está copiando, por causa justamente desse julgou, copiou. Você copiou, então você vai expressar aquilo que você está julgando de uma forma muito nítida e sem consciência, né? O bom de olhar é que você vai ter consciência e você só pode fazer alguma coisa com que você tem consciência. E eu acho engraçado quando. Engraçado não, interessante quando você traz essa percepção, porque para eu prosperar, eu preciso ter coragem de ser quem eu sou, com os meus erros, com os meus acertos, né? A gente fala muito sobre autenticidade. E a autenticidade é encarar quem eu sou do jeito que eu sou. A gente abre aí a internet, a gente vê 1 milhão de coisas, e aí às vezes a gente até julga e fala assim, gente, mas como? Aquela pessoa está sendo autêntica, aquela pessoa está sendo ela. Então ela não quer saber quem pensou o quê. E se eu estou rejeitando a minha mãe, se eu estou rejeitando meu pai, e se isso faz parte de mim, como que eu vou ser autêntica? E até essa questão de autenticidade interfere na saúde. Porque quando você faz uma coisa mas você queria fazer outra, as suas células entram em contraste, assim. Você não está em ressonância com quem você é. Então, muitas doenças vêm também por conta dessa falta de ressonância. Eu quero falar não, mas eu tenho que falar sim. Eu quero fazer A, mas estou fazendo B. E aí seu cérebro está vibrando uma coisa, seu coração outra. Aí essa desarmonia pode causar doenças. Então, a pessoa autêntica, ela adoece bem menos. Dinheiro você trouxe que é uma energia, né? Uma energia de troca. E pensando sobre essa questão da autenticidade, se eu não me permito ser quem eu sou, se eu julgo o outro, automaticamente eu me julgo. O que que eu tenho para dar, né? Exatamente. Eu acabo E, ficando sem ter o que trocar, o que dá, né, nessa troca. tudo no universo é frequência. Tudo, absolutamente tudo. Se eu pegar esse copo aqui, um pedaço desse vidro, um pedaço da minha unha, do cabelo, o que seja, colocar no microscópio e ampliar, eu vou chegar nos prótons, elétrons, nêutrons. Se eu ampliar mais ainda, que hoje já se sabe que o elétron não é a menor partícula, quando chegar na menor partícula que existe, não tem matéria, é só energia. Então, tudo é energia. Então, se eu não me aceito quem eu sou, a minha frequência está baixíssima. Igual eu falei, se é a minha mãe que me deu a vida, né? Eu sou a minha mãe e meu pai. Então, eu não estou na frequência da vida, que é a frequência do dinheiro também. Então, o dinheiro também não chega para mim, né? Então, essa é uma outra forma de explicar por que que com a mãe o dinheiro vem. Eu vou complementar com o pai o dinheiro fica, por quê? O pai é que leva a gente para a vida, né? O pai é que mostra o mundo. Ah, mas eu não tive pai. Pode ter sido um tio, um avô, e se não teve homem, é o pai que está em mim. Eu tomar esse pai que está em mim. Ah, eu não conheço quem é meu pai. O pai que está em mim. Olha no espelho, né? O que não é. Se olhar no espelho, o que não for da sua mãe é do seu pai. Ele está dentro de você. Então, é meu pai que leva para o mundo. E como que o dinheiro fica? É quando eu construo os meus bens. É quando eu fixo no mundo. Então, com a mãe o dinheiro vem, que é a energia da vida, e com o pai o dinheiro fica, que é a energia do mundo. É com o dinheiro do mundo que eu vou construir minha casa, que eu vou ter meu carro para me levar para o mundo, que eu vou viajar, conhecer outros lugares. Então, com a energia do pai que eu vou conseguir pegar esse dinheiro e fazer ele retornar, né, para o mundo, em forma de aquisição de bens, de viagens, de passeios, do que for. Então, com a mãe, o dinheiro vem, com o pai, o dinheiro fica. Então, eu acho muito lindo, né? Quando você toma o seu pai e sua mãe e a energia do dinheiro, você aceita a sua vida do jeito que é. Não é nem aceitar, né? A gente fala em constelação que é tomar. Porque se eu te oferecer esse copo de água, você pode aceitar e deixar ele paradinho ali. E não tomar. Mas quando eu tomo os meus pais, aqui, ó. Essa água vai me nutrir. Então, na constelação, a gente não fala, eu aceito minha mãe, constelei e aceitei minha mãe. Não. Aceitou,
é passivo, né? Você pega um copo de água e deixa ali, ó. Agora, quando eu tomo, você vê que nas frases da constelação, eu tomo os meus pais, eu tomo meus ancestrais, é no sentido de me fortalecer daquela energia. Eu dou exemplo também que nós somos um rio e os nossos pais são a nascente. Então, o que que faz eu ficar maior do que minha mãe e perder essa energia dela? Então, imagina que minha mãe e meu pai são a nascente. É a nascente que dá vida ao rio. Concorda? A nascente está lá saindo um pouquinho, às vezes é pouquinha água. Quem conhece a nascente do Rio São Francisco não acredita que virou o Rio São Francisco é quase um mar, né? Mas a nascente é pequenininha. Por quê? Não importa o tamanho da nascente, não importa o que você vai fazer com aquilo que você recebeu. Então, se eu aceito que está vindo pouca água, muita água, o que for, mas é o que me alimenta, eu consigo seguir e ir para o mar. Agora, se eu não aceito aquela água ali, essa água eu não quero. Eu vou secar. Porque mesmo sendo pouca, é essa água que vai me levar pro oceano. Os nossos pais são assim. E quando que eu paro de receber essa água? É quando eu julgo, essa água está muito fraca. Essa água não está límpida, essa água não está 100% pura, então eu não quero essa água. Então, a água está passando direto e eu estou perdendo minha força. Ou quando eu fico com dó. Porque quando eu fico, tadinho desse rio, tadinho da nascente. Tá lá debaixo de uma pedra. Ai, tão fraquinha. Eu me acho melhor do que ela. E eu também paro de receber energia. Então, a nossa mãe e nosso pai, né? É difícil falar de vida sem falar dos dois. É isso aí. Então, o julgamento, mas também a dó, tira a nossa energia de vida. Quando eu tenho dó da minha mãe, né? Então, a gente tem que virar a chave. Eu tinha muita dó da minha mãe. E isso, consequências, assim, de muitas consequências na minha vida por conta disso, e eu não sabia. E aí foi fazer a constelação. Porque minha mãe é órfã de pai e mãe. Ela não é órfã de pai, mas o pai deixou ela morar com os outros, nunca visitou, nunca deu confiança. Então, eu considero ela órfã de pai e mãe. Então, eu tinha muita dó da minha mãe. E aí eu tive uma virada de chave. Eu falei, gente, a minha mãe não teve pai nem mãe. E minha mãe é uma mãe exemplar. Assim, é raro você ver uma pessoa que não tem uma vírgula para falar mal de mãe. Pode ser aquela mãe maravilhosa, mas se a pessoa tem uma coisinha, a minha mãe me deu uma surra uma vez que me marcou, ou ela me deixou nada, gente, zero. Minha mãe é uma excelente esposa, presente com meu pai, companheira, excelente mãe, excelente vó. Eu falei, gente, minha mãe, eu não tenho que ter dó dela, não. Eu tô no chinelo dela. Minha mãe é muito melhor do que eu. Minha mãe faz atividade física de segunda a segunda. Eu vou na academia, eu fazia academia com ela, gente. Eu pegava 2 quilos, ela pesava 4. Aí eu assim, mãe, você tá matando de vergonha. Eu tô com 2 quilos, ela tá com 4 quilos. E aí eu falei, gente, minha mãe é gigante, eu aqui com dó dela. Então, essa virada de chave, sabe? De colocar os nossos pais no lugar que são deles. E mesmo se minha mãe não fosse isso tudo, ela tá ali na posição de ser a minha nascente. Ela deu conta, ela me deu a vida, né? Do jeito que ela conseguiu, né? A gente não sabe de todas as histórias. Ontem mesmo eu constelei uma moça que a mãe deixou com o pai era caminhoneiro, foi criada pela avó. Mas deu a entender que a mãe realmente ela precisou de fazer isso, mas ela tinha o objetivo de trabalhar e depois voltar para buscar, né? E aí a criança, na cabeça da criança, eu fui abandonada pela minha mãe. Então as histórias que a gente ouve nem sempre são o que realmente aconteceu, né? Então tem muita gente que julga pai e mãe, hoje falando mais de mãe, que tá julgando a mãe nem sabe da história da mãe. Sem calçar aquele chinelo, né? A importância de humanizar essas pessoas, de entender que tiveram contextos e que a gente não tem elemento suficiente, que por mais que a gente sente,
converse, pergunte. Tem histórias que eles não vão contar. Não, Talvez e às pelo vezes eles medo, nem pela sabem, né? vergonha. E às vezes eles nem sabem. Porque quando tem a dor, o cérebro esconde. Vou contar um caso que foi assim, há 2 semanas, foi até de um rapaz, que ele não. Ele namorava, ele tinha até filhos, ele tem, né, até filhos, mas não conseguia ficar num casamento. E aí, na constelação, a representante dele deitou no pé dos pais e falou assim: Eu tô morrendo, eu tô doente, eu tô com febre. Deitou encolhidinha lá no pé dos pais. E aí, tava até online de celular, né? Aí eu perguntei: Quantos anos você tá aí? Ela, 7. A representante dele. Você adoeceu com 7 anos? Ele, não. Falei, porque sua representante tá no chão e parece que ela falou que parece que ela tá com febre. Eu até pus uma cobertinha em cima dela, que ela tava tremendo de frio. Ele falou, não, com 2 anos eu tive um monte de coisa. Dermatite, inflamou o ouvido, boca, garganta. Aí eu falei assim, aí eu perguntei pra moça assim, você tem certeza que você tá com 7 anos? Não é 2 anos, não. Ela falou, não, eu estou com 7 anos. Aí eu falei, não tem problema não. Você vai lembrar que a gente mexeu no seu campo, mas vão ressignificar. Não importa você saber o fato em si. Só que ele falou assim, Rejane, lembrei. Quando eu tinha 7 anos, eu fiquei internado e antigamente os pais não podiam ficar com a criança no hospital. Eu fiquei Nossa, internado e na minha cabeça os meus pais tinham me abandonado. Porque eles não foram me visitar. Minha mãe foi uma vez e ela foi embora. Ela ficou um pouquinho e foi embora. Então, na minha cabeça, eles me abandonaram. E aí, essa criança não queria a esposa porque ele queria a mãe. Gente, eu não quero esposa, eu quero meu pai e minha mãe. Porque ele estava congelado lá no hospital. Ou seja, a dor é tão doída que esconde. Então, os nossos pais nem sabem a dor que eles carregam, ou nem lembram. E a gente está cobrando deles uma perfeição que a gente não tem. Né? fica uma A gente ferida teve. ali do abandono, né? E não sabe nem onde que tá a ferida ali, né? Porque ele se sentiu abandonado ali com 7 anos e não sabe nem. Precisou desse movimento da constelação para ir buscar essa ferida para ressignificar, né? Pois é, e aí, assim, nesse caso, ele foi cancelar o relacionamento, que ele não consegue. Mas imagina outras repercussões que pode estar dando esse abandono. Pros filhos, ele tem 2 filhas, ou 3, não sei. Com certeza está reverberando isso nas filhas dele. E aí as filhas dele vão julgá-los, vão cobrar alguma coisa dele que ele nem mesmo lembrava daquela dor. Porque a dor a gente esconde, né? A gente arranja um monte de sofrimento para esconder a dor. Então, às vezes, a gente quer dos nossos pais perfeição, isso é muita covardia com eles. Né? A gente está tendo a oportunidade de ter terapia, de ter constelação, de ter um monte de coisa nova aí. Eles não tiveram nada. Naquela época, né, dos nossos pais, era falta de Deus, era coisa do diabo, era demonizado a psicologia, né? Só quem era muito cabeça aberta, na época do meu pai e da minha mãe, que procurava um psicólogo. Ah, vai rezar, isso é falta de Deus. E a pessoa ficava com aquela dor que nem ela lembrava de onde que vinha, né? Igual, por exemplo, eu considerei uma moça que ela reclamava que a mãe era muito seca. E aí na constelação mostrou que o avô da mãe abusava da mãe. E pelo que a gente viu, a mãe guardou isso a vida toda, não falou pra ninguém. Imagina carregar essa dor a vida inteira. Por quê? A criança antigamente, quando era abusada, eles botavam a culpa na criança. Então, ela guardou isso a vida toda. E os filhos querendo que ela goste de toque. Ela não gosta de toque. Ela, às vezes, nem lembra mais porque que o toque trazia tanta coisa ruim para ela, porque acessava o abuso. Ah, mas o filho não. Eu quero minha mãe perfeita para mim. Então, é muita judiação, muita covardia nossa, muita arrogância da nossa parte. Querer que os nossos pais sejam perfeitos. Se nem a gente sabe onde tem nossas dores. Eu tenho falado muito aqui essa semana sobre não tem certo, não tem errado, tem percepção. Por quê? Tudo parte da sua percepção sobre aquilo. Então, você vai ir buscar a dor a partir da sua percepção. Por isso que é importante que a gente consiga dizer assim: o que que eu senti? Porque o que que eu senti e o que aconteceu são coisas diferentes. São coisas diferentes. E o que eu senti vai virar a minha crença e vai moldar as coisas que eu vou viver.
até que eu veja e vá buscar aquilo ali, para ressignificar o que eu senti. Porque quem ressignifica, né, é o adulto. A criança ali, a gente acolhe ela, porque ela Uhum. realmente viveu e sentiu, né? Por isso que depois de adulto, e aí eu queria que você, se eu tiver errado, me corrige. Quando a gente está nesse lugar do adulto, que a gente está vendo a vida travando, o dinheiro travando, as coisas não estão acontecendo, e a gente aqui na cabeça tá assim, ai, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo certo. Às vezes essa dor mora na criança, e essa criança tá dentro da gente. Então, ou para e vai olhar o que está acontecendo, ou de fato a vida, porque como aquela criança tem uma percepção muito peculiar, ela se fecha porque ela não recebeu o amor do jeito que ela queria, então logo ela não recebe a vida. Se ela não recebe a vida, ela não consegue ser autêntica e ela não consegue prosperar. Exatamente. Tem duas coisas que eu falo sobre criança, né? É, lá no curso a gente faz o teste, né? A história que me contaram, a história que eu ouvi e a história que eu entendi. Porque são três coisas diferentes, né? Às vezes você escuta uma conversa, você entende de outra, sente outra. Mas a criança, ela não tem capacidade de ressignificar. Não tem. É formação do cérebro, não é de maldade. Então, se acontece uma coisa, ou se a mãe, na hora da raiva, fala: menino, se você fizer isso, eu não vou gostar de você. Ou ela guarda aquilo ali, ela não tem capacidade de falar assim: minha mãe estava com raiva. Por exemplo, é o exemplo que eu dou no curso. Marquei com você hoje fazer essa live. E aí você não apareceu. Eu fico, poxa, vim correndo do trabalho, tô aqui, preparei. E a Grace não apareceu. Sacanagem. E aí eu fico chateada com você. Mas no dia seguinte você fala: Rejane, fiquei sem luz em casa. Tentei na casa de um vizinho, meu bairro todo estava sem luz, não consegui sair com o carro na garagem porque o meu portão é elétrico, não tinha como eu sair. Enfim, não teve, desculpa. A minha raiva passa na hora, porque eu tenho a capacidade de ressignificar. A criança não tem. Se acontecer isso aí, igual esse rapaz do hospital, depois a mãe dele foi lá e tirou ele do hospital. Mas o cérebro dele falou assim: ah, então meus pais não me abandonaram. Meus pais, eu estava doente, tá? Ele não tem essa capacidade. Tanto é que ele está preso lá até hoje. A criança dele está até hoje esperando a mãe. Então, Jesus fala duas frases que eu somo, sabe? As duas. O conhecimento te liberta. Eu acho que não é o conhecimento só de livro, é o conhecer quem eu sou. Porque depois ele fala assim: conhece-te a ti mesmo. Então, quem é Rejane se eu tenho acesso só a 5% das memórias? 95% está no meu inconsciente. Eu tenho que ir atrás do meu autoconhecimento para me libertar dessas dores. Então, quanta dor minha criança carrega que nem é dor. Para ela é dor, tá, gente? Para ela é uma dor gigante. Ela é o fantástico mundo de Bob. Mas para o meu adulto, vou lá e falo assim: minha filha, minha criança, tá tudo bem. Você não ficou no hospital, a mamãe vai vir te buscar. Você faz uma regressão e fala: olha, fica aí olhando. Quem que apareceu? Olha, minha mãe me buscou. Porque aí você vai lá e ressignifica aquilo ali. Então, a gente vai vestir uns óculos na infância, que depois é o adulto que tem que vir tirar. Porque às vezes você cresce com uma percepção: minha mãe não gosta de mim. Por quê? Considerei um rapaz que ele falou assim: minha mãe me abandonou na casa da minha avó. Aí já fiquei pensando: abandonou na casa da avó? Tá meio estranho, porque abandonar, a gente não abandonou debaixo da ponte, né? Abandonou, deixou. Nem no hospital eu penso, né? Minha mãe me abandonou na casa da minha avó. Aí já subiu uma interrogação. E aí depois, ele falando na fala, né, pra ele ressignificar lá, ele falou: porque você. Eu não lembro o que deu a entender. Enfim, o que era a história? A mãe estava internada com problema psiquiátrico. E aí, na cabeça da criança, gente, pode ter falado vó, todo mundo explicado, sua mãe está no hospital. Na cabeça da criança, basta um fato, um ato, uma fala para já carimbar. Eu falo, carimbou ali na criança. Ele falou assim: nossa, eu tô lembrando aqui que minha avó me levava para visitar minha mãe e era um hospital diferente, que tinha um jardim. Eu sentava com ela, a gente ficava conversando.
Ou seja, ele ia lá no hospital psiquiátrico visitar a mãe, mas na cabeça da criança, porque ele não tem capacidade de limpar aquela memória de dor, ele não tem. Então, não é por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque a gente. Ah, Regiane, eu já tomei. Hoje ele sabe que a mãe dele ficou internada. Não adianta eu saber hoje. Eu tenho que ir lá na dor e ressignificar a dor. Eu tenho que ir lá no ato e ressignificar o ato. Porque ele nem lembrava desse fato. Então, através de uma terapia que você vai indo lá. Hoje eu tenho consciência de tudo, que minha mãe ficou internada, né? Que meu pai fez isso, meu pai não fez aquilo. Tá, eu sei. Mas e a minha criança? Você já foi lá na cena e já ressignificou. Então, assim, ele ia visitar a mãe. E aí, na constelação, ele foi lembrando. Mas qual que é a fala dele? Você me abandonou na casa da minha avó. E aí, a partir do momento que ele põe esse óculos, minha mãe me abandonou, toda vez que ela tenta aproximar dele, ele fica assim, ó, você vai me abandonar de novo. E aí ele fica com problema de relacionamento, porque as mulheres me abandonam. As pessoas que eu amo me abandonam. Então, quando ele tira esse óculos, ele consegue ver a vida do jeito que ela é. Então, assim, a importância, né, de uma terapia, de busca de conhecimento. Eu gosto muito de estudar essa questão do padrão, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a vida é uma espiral, né? Você viveu ali uma situação que te causou algum trauma, essa situação vai continuar acontecendo até que você tome consciência dela. Se você não conseguir tomar consciência dela, vai ficar para outra vida, para quem acredita. Então, quando você consegue despertar e não se permitir mais olha isso aqui, né? O que eu falo sempre. Olha os seus relacionamentos, como que aconteceu? Como é a sua relação com o dinheiro? Toda vez que você recebe dinheiro, esse dinheiro ele não vira outras coisas. O que está aí sempre acontecendo? Porque o que está se repetindo está pedindo para que seja visto. Tá pedindo para que coloque luz, né? Porque esse é o lugar das sombras, né? Porque quando a gente vai lá na criança que está na sombra e coloca uma fagulha de luz, o adulto aqui começa a lembrar de um tanto de coisa. Porque estava precisando só de uma fagulha, de um pouquinho de luz lá, para poder entrar naquela memória, ressignificar aquilo. E não dá para fazer né, no adulto. O adulto ressignifica tudo, fica lindo. Mas sem ressignificar a criança. Exatamente. E que tem aquela pirâmide dos sentimentos, é assim, né? Que cada sentimento é uma frequência. Então, se nós somos energia, se tudo é energia, e eu tô igual esse rapaz que tá vibrando na rejeição, por que que volta a repetir? A frequência dele é a frequência de rejeição. Então, ele vai arranjar mulheres que vão rejeitar, porque enquanto ele não mudar essa frequência, então por que que vai e volta? Porque se eu estou sintonizado na antena 1, eu vou escutar a antena 1. Se eu estou sintonizado na rádio Alvorada, eu vou escutar Alvorada. Se ele está sintonizado na rejeição, ele vai escutar rejeição. Não tem como eu colocar lá 102.1 e escutar antena 1. Eu vou escutar BHFM. Não tem como. Então, se eu vibro na rejeição, é uma frequência. Nós somos frequências. Só vai vir rejeição para mim. E às vezes nem tá tão claro, né? E aí tô dizendo do meu próprio caso. Eu era uma mulher de muitos sorrisos até os 28 ali mais ou menos, de muitos sorrisos, mas eu fui observando que eu tava num relacionamento muito esquisito. Eu falei, gente, não tô entendendo o que é isso, né? Que vira e mexe, eu tô caindo nessas coisas esquisitas. Logo depois que eu separei do meu primeiro relacionamento, daí pra lá foi só ladeira, né? E eu falei, uai, tem alguma coisa aqui estranha, que foi o que me despertou pro autoconhecimento. Porque eu falei, olha, Grace, Kelly, não vou aceitar viver isso aqui minha vida inteira. Eu não acredito que a vida tem só isso aqui para dar. Porque tem gente vivendo coisa diferente. Se tem Aham. gente vivendo, eu posso. Mesmo de sorriso farto, eu tinha uma dor profunda que morava na criança e que não era visível.
O que me mostrava que existia alguma coisa eram as minhas indagações, no seguinte sentido: por que que fulano consegue ser feliz no relacionamento e eu não estou conseguindo me sentir feliz aqui? Por que que fulano consegue pagar as contas dele e eu não estou conseguindo pagar minhas contas? E eu trabalho pra caramba, trabalhei uma vida inteira muito. O que está acontecendo? Então eu precisei começar a me indagar para entender. Eu preciso descobrir mais sobre mim. E aí foi onde eu cheguei na medicina e logo depois eu fiz umas 15 sessões de constelação assim, ó. Fui fazendo. E Cascando a cebola. o quanto que isso mudou e transformou a minha vida, porque aí toda hora que olhar a criança se sentiu humilhada, se sentiu rejeitada. E o quanto, quando eu abri essa caixinha de Pandora, que eu fui olhar o quanto que eu tinha vivido situações parecidas a vida inteira. Até ali os 30, as situações só mudava a pessoa. Eu falava, gente, e minha mãe tinha uma frase péssima, né? Crença de mãe. Minha filha, homem só muda o endereço. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu não aceito essa fala na minha Que vida. bom que você não aceitou. Que bom que você não aceitou. Porque senão aquilo ali cola no seio e você vai achar que você tem que viver aquilo uma vida inteira, sabe? Então, a importância da gente buscar esse lugar de se conhecer mesmo, de olhar por que que isso está repetindo aqui. Pois é, o rapaz, por exemplo, estava lá vibrando na rejeição, no abandono. Então, a frequência dele é abandono. Então, vamos supor que eu tô com o meu radinho aqui, lá no Mineirão. Igual aqui. Se eu quero, vamos supor que é um rádio. Se eu quero assistir, escutar BHFM, eu não preciso ir na porta, Antena 1 na janela, Alvorada no andar de baixo. É só mudar a frequência, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Então, eu tô aqui, eu com o meu radinho vibrando na rejeição. Sintonizei, rejeição. Eu vou entro no Mineirão. Tem um monte de pessoa bacana lá. Eu não vou enxergar, não, porque meu radinho tá na rejeição. Eu vou atrair o cara que vai me rejeitar. Porque ó, eu tô com meu radinho na rejeição, não tem como. É o Você. famoso dedo, né? Não tem como. Se você é você, nós somos frequência. Se eu tô na frequência de rejeição, não tem como eu atrair coisa diferente. Pode rezar, pode pedir para Deus. Deus quer até mandar uma coisa melhor para você, mas você quer escutar a Antena 1, mas você não muda o rádio. Você não muda o seu Isso tem, rádio. tem tanta relação com a questão da escassez, né? Porque se eu tô aqui vibrando minha mãe não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, minha mãe não me deu aquilo. Então tá sempre faltando algo. Se tá sempre faltando algo, eu vou estar na radinha da escassez. Não tem como eu estar numa outra rádio. Frequência. É, E assim, falando, vou aproveitar que eu tô falando de mãe. A mãe é a primeira coisa. Você quer ter dinheiro, quer ter sucesso, é tomar a mãe, gente. Inclusive, tem um livro da minha xará, que foi minha professora de regressão, que é Reconectando com a Mãe, Curando a Relação com a Mãe, que é maravilhoso. Você tem? Tem, só que eu acho que tá lá no meu quarto, porque ele é de cabeceira, de Ah, que cama. maravilhoso! Então, a primeira coisa, gente, é tomar mãe. A primeira coisa é tomar mãe. Depois é o pai. E aí eu falo que quando envolve dinheiro, eu sei que o tema hoje é mãe, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô ok com a minha mãe. Mas tem 7 fatores que bloqueiam o dinheiro, né? Então tem a questão dos ancestrais. Às vezes eu tô ok com a minha mãe, mas eu tô pagando a dívida de um ancestral. Eu já constelei gente que tava um inventário parado há anos, porque o avô ganhou os bens todos com agiotagem. Ou seja, ganhou dinheiro em cima do sofrimento de muita gente, né? Então, aquele é como se fosse um dinheiro amaldiçoado ali. Ou um ancestral meu que morreu por conta de dinheiro e a gente está pagando essa dívida. Então, tem questão ancestral, tem questão de crença, limita. Crença, então, acho que é uma das coisas que mais bloqueiam a prosperidade é a crença, né? Porque eu sou uma frequência. Então, eu tô na frequência assim, dinheiro é sujo. Quando o dinheiro chega, porque as nossas crenças nos protegem de tudo. Porque tem crença, a pessoa acha que crença é só ruim. Não, tem as crenças boas. Eu sou próspera, eu sou poderosa, eu sou linda. Isso é uma crença. Você pode até não me achar linda, mas se eu me acho, nada, né?
É uma certeza. Nada me afeta. E agora, se eu acho que dinheiro é sujo, o dinheiro pode até vir, mas a minha crença vai falar, minha frequência de escassez vai falar, não, 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 não vem aqui não, porque você é sujo. Ah, mas todo dinheiro, todo rico é arrogante. Ó, Rejane, você vai E ficar a gente arrogante para te cresceu proteger ouvindo dessas... isso. Oi? A gente cresceu ouvindo isso, né? Que rico é arrogante, que rico é mal. Então, se a minha crença está me protegendo, como é que eu vou ser rica? Não, nas novelas, quem que é o bonzinho da novela? O pobre. Quem que é o mal? O rico. E aí a gente cresce e começa a pensar assim, nossa, gente, mas eu conheço tanta gente rica, bacana. Tem dos dois lados, gente. Tem gente rica mal, tem gente pobre mal também. E na novela, bonzinho e sofredor. Tem isso também, tem isso também. Sofredor, porque ele sofre até o fim da novela. Até o Gente, último capítulo, assim, faltando 5 minutos. sério, eu sempre me questionei isso. Eu falei, velho, eu não nasci para ser feliz só no final. Não, ué. Por isso que eu não assisto novela há muitos anos não assisto novela. Então, assim, porque são coisas que a gente vai ouvindo e a gente vai tendo como verdade. Né? Então, tem a questão da reclamação também. Por quê? Pessoas que reclamam demais. Às vezes as pessoas são pessoas boas, mas elas reclamam demais. Então, ela vai lá dar comida para um morador de rua. Aí vibra, ai, que bom ajudar, vibra na gratidão. Aí já fala assim, não, mas eu tô dando, mas quem tinha que dar era o governo. Ah lá, mas não sei o quê. Já chega em casa, já briga com o vizinho, aí o que tava vindo já deixa de vir. Então, assim, porque a gratidão é uma das frequências mais altas do universo, né? Ela tá quase que 700, ela é 528. Então, ela é muito alta. Então, quando você reclama, reclamar é clamar duas vezes. Então, a gente a gente não recebe o que a gente quer. A gente recebe o que a gente é. Então, se a minha frequência é de escassez, eu vou receber escassez. Quanto mais eu reclamo das dívidas, mais dívidas eu vou ter, porque eu estou vibrando na dívida. Porque é um eco. Se você chegar no alto do morro e gritar A, o eco vai devolver A para você. Então, o universo te dá o que você está vibrando. Se eu estou vibrando dívida, vai vir mais dívida. E o universo responde tudo que você quer. Tudo que você quer, o universo responde. Então, você fala assim, universo, por que tudo é errado para mim? Vai dar tudo errado. Você tem que falar assim, universo, me mostre possibilidades de eu ganhar mais dinheiro. Olha a diferença. Ele vai te mostrar, gente. É impressionante quando você acredita, confia e faz as perguntas certas. Às vezes, assim, você liga a televisão, a pessoa fala na hora o que você precisava ouvir. Ou você lê no outdoor, uma conversa dentro do ônibus, a pessoa que está do seu lado fala o que você precisava ouvir. O Deus, o universo, ele vai arranjar um jeito da resposta chegar pra gente. Então, assim, tem várias coisas que interferem pra gente aumentar a nossa frequência e vibrar na abundância. Mas a primeira é tomar banho. Porque é a energia da vida, né? É a nossa energia. Então a gente tem que vibrar alto para poder o dinheiro vir. Tem uma delas que eu não podia deixar de falar, e aí a gente vai caminhando para o fim. Se alguém tiver pergunta, pode mandar, que é a questão da vítima. Porque vítima não prospera, minha gente. Vítima não prospera. Por que que vítima não prospera? Porque ela tá usando o tempo todo que ela tem para criar para ela, para culpabilizar o outro. E esse movimento de culpabilizar, eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim porque fulano me fez isso. Eu sou assim porque o Bertano me fez isso. Quanto mais eu culpabilizo, mais eu crio essa situação no meu campo, porque eu estou reforçando isso, e mais sem força eu fico. Porque se eu estou culpabilizando, eu estou esperando que alguém venha me salvar. Ninguém salva É, ninguém, gente. porque é uma crença também que precisa trabalhar duro para ter dinheiro. Porque até postei um vídeo essa semana. Tem gente que trabalha 12 horas por semana e continua devendo. Então, é a sua mentalidade. Mas não adianta também ter mentalidade sem ação. Então, são as duas coisas. Então, você não precisa se matar de trabalhar. É trabalhar correto, vibrar na frequência correta, saber cocriar. Gente, eu tô ficando craque em cocriação. Nossa, tô ficando craque. Já Chega a vou ser querer aquele uma aula de assunto assim. cocriação. Nossa, eu tô ficando fera.
Então, se você colocar a energia do universo trabalhar a seu favor. Então, assim, eu trabalho bastante, mas eu não posso falar que eu me mato de trabalhar, não, porque tudo que eu faço com o maior prazer do mundo, mas tem gente que trabalha muito mais que eu e ganha muito menos do que eu. Por esses 7 fatores que eu te falei, né? Tem 7 fatores para você vibrar na frequência do dinheiro, da abundância, que às vezes não é só dinheiro. Porque o que eu ganho de coisas. Hoje mesmo, para pagar estacionamento, o rapaz olhou para minha cara e falou: Não, não precisa te pagar, não. Eu falei: Uai. Então, assim, é Recebo, toda Deus, hora. recebo. Não, eu falo toda hora. Tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória. Eu falo todos os dias. Tem que vir e a gente tem que se permitir receber. Hoje, num atendimento que eu fiz, eu falei sobre isso, né? Porque a mulher, quando ela tá naquela energia do masculino, do yang muito alto, com a adaga na mão, né? Eu faço, eu aconteço ali a ferida da injustiça e da rejeição também gritando. Então, ela tá ali na controladora, né? Ela quer controlar tudo. Aí chega alguém e dá uma rosa, também não quero. Gente, gente, o universo querendo te dar e você não quero. Eu só quero se for do meu jeito. Tá lá na criança, tá lá na criança brigando, né? E aí precisa ir olhar. E Então, quando você rejeita a flor, você tá rejeitando tudo. O universo fala assim: Eu não gosto de presente. como é que o É. universo vai mandar se na hora que ele manda, você rejeita? Não, isso é o autoconhecimento, porque eu tinha vergonha de receber presente. Nossa, eu ficava morrendo de... Eu adoro dar presente, mas eu tinha morrido de vergonha. Hoje eu recebo com a maior alegria do mundo. Pode ser uma caneta, pode ser um anel de ouro. Eu recebo com o mesmo amor e gratidão, porque o universo ele não entende o que é 10 centavos, o que é R$ 1.000. Ele entende que é uma frequência de dinheiro, é uma frequência que você está recebendo e está se sentindo merecedora de estar recebendo. Então, eu falo assim, ela é merecedora de receber as coisas. Então, eu realmente fico grata com qualquer demonstração de carinho que a pessoa faz. Se ela fizer um cartinha para mim, um cartão, para mim já fico tão feliz, né? E eu aprendi através do autoconhecimento a me receber, né? Porque eu acho que vem muito do merecimento também. Você vai no seu aniversário, a oportunidade que as pessoas têm de demonstrar o amor, de presentear, aí você fala: não precisava. Precisava sim, a pessoa também queria te é por você que você mereceu e a própria pessoa, o seu amigo, ele quer ter a oportunidade de demonstrar carinho por você, né? Toda vez que alguém vem fazer um gesto, né, de te mostrar que gosta de você, ai, não precisa, ai, não sei o quê. E isso foi vendido antigamente que era modéstia, né? Gente, para com essa falsa modéstia. Se eu gostei que você está aqui, muito obrigada. Eu amei que você está aqui, que você veio me ver. Né? O quanto custa a gente demonstrar verdadeiramente as coisas, né? E eu trago isso não só para a questão de demonstrar as boas coisas, porque a gente também foi muito acostumado a engolir o sentimento, quando não gosta também. Aí a gente engole. Engole aquilo vaza, né? Aí você vê a pessoa vazando assim, raiva. Você está bem? Não, eu tô bem. Tá bem nada, meu filho. Tá vazando, a sua raiva tá vazando. Entende? Depois dá pra constelação, porque adoeceu e tem que botar essa raiva pra fora. É, aí vira pedra nos rins, aí o fígado vai pro saco, né? Assim, então a gente vai precisar aprender a dar nome para esse sentimento, a dialogar com o outro. Na primeira vez vai sair meio torto, na segunda vez a gente aprende a falar: olha, fulano, isso que você fez, eu me senti mal com isso que você fez, né? Assim, porque é isso, é como eu me senti. Não quer dizer que o outro fez para me fazer mal, mas eu me senti mal com essa ação. Às vezes nem foi a intenção, né? O outro vai saber que aquela ação não foi tão legal e eu vou dizer, e aquilo não cria campo dentro de mim, né? Aquilo simplesmente passa por mim. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Aqui a Amanda perguntou se vai ficar salvo. Vai, a gente vai deixar salvo aqui no meu perfil, lá no perfil da Rejane, que é, ó, bacanudo, tem muitas técnicas, muitas coisas sobre várias coisas de constelação, de manifestação, que eu vejo que ela posta bastante também. Adoro. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tô olhando aqui.
Margarete, que vai estar aqui com a gente amanhã, falou o quanto que dá um estrago na nossa vida essas questões, o quanto que é importante a gente olhar. A Até. Margarete está perguntando, né? Pergunta a Regiane uma coisa. Fala aí, Margarete. Então, pergunte, Margarete. Enquanto ela pergunta, só já encaminhando para o final, né? Falar da minha imersão do Código que já está esgotado. Já esgotou. Mas aí, quem tiver interesse, eu vou fazer uma lista de interessados para ver se eu consigo fazer 2 vezes esse ano. Porque assim, já está esgotado. O workshop do dinheiro, que vai ser quarta-feira, esgotou em 3 horas os ingressos. Eu vou. Ah, eu vi! Obrigada. Pois é, vai ser muito bom. A Margarete está falando. As pessoas têm confundido ser consteladora e ser boazinha ou boba. O que você tem para dizer sobre isso? É o que eu falo para meus amigos, gente. Eu sou só uma pessoa que fez um curso de constelação. Eu também tenho minhas dores, né? Então, é uma pessoa como qualquer outra. Eu falo para os meus alunos não me endeusar. Até assim, eu custei a aceitar eles me chamarem de mestre. Eu não considero esse nível. Eu acho que eu sou uma pessoa que estou à frente em relação ao ensinamento mesmo. Eu comecei antes de vocês e nada impede vocês de me passarem conhecimento. Depende da disposição que vocês têm de estudar, né? Então a pessoa acha que eu sou consteladora, agora eu virei santa. Não, eu não vou virar santa nunca. Mas o que eu tô sempre tentando buscar ser uma pessoa melhor, mas isso não me torna santa. Então, se eu erro com alguém, eu também costumo errar. Às vezes eu posso te magoar porque o meu jeito de agir é diferente. Às vezes você, quando tá triste, você fica esperando uma ligação minha. E eu não ligo porque eu prefiro deixar a pessoa um tempo sozinha. Porque é o meu jeito. Então, mas aí isso te fere, porque é o meu jeito diferente. Então, às vezes a gente magoa as pessoas, mas nem é intencional. É a forma de lidar diferente com os problemas. Então, assim, é o julgamento também das pessoas, né? Que a gente aprende tanto na constelação a não julgar. E as pessoas julgam a gente, a consteladora, fazendo isso de errado. Igual eu com a minha filha, vira e mexe que eu faço coisas que eu não sei se eu tô certa. É o que eu tô fazendo dentro do meu nível de consciência. Talvez amanhã eu ia fazer diferente, ou ia fazer igual, né? Cabe a ela depois ir lá trabalhar isso na terapia. Porque minha mãe, né, para finalizar, as nossas mães, eu tô fazendo o meu melhor. E eu tenho certeza que meu pai e minha mãe fizeram o melhor deles. Se não foi o melhor para mim, eu tenho que reconhecer e parar de cobrar deles, né? Se não foi o melhor para mim, eu que tenho que acolher minha criança. Eu sou adulta agora. Olhar para a mãe e falar: mãe, a senhora não me deve mais nada. Eu vou fazer bom uso dessa vida que chegou para mim, né? Olhar para isso. É isso. Para mim, né, assim, essa questão de ser boazinha ou boba, você tem que estar seguro de quem você é. O que o outro vai pensar, isso é um problema do outro, infelizmente, eu não vou poder agradar todo mundo, né? É ter essa segurança de ser a consoladora que você é, do jeito que você é. Com as suas dores, com tudo que você tiver. O Ralph perguntou assim: como se colocar menor que a mãe? Parar de julgar. Parar de julgar e honrar a mãe. Parar de julgar e não ter dó, né? Entender a grandeza dela. Porque minha mãe é faxineira, eu sou médica. Não é questão de profissão, tanto que ganha o conhecimento. É a questão realmente dela ser a minha nutrição, ela ser a nascente do meu rio. É essa questão de colocá-los no lugar deles. Eles me deram a vida. Do jeito que foi, do jeito que eles deram conta, e agora cabe a mim fazer bom uso. É parar de cobrar deles, coisa que cabe a gente agora. Então aí eu me coloco no meu lugar de filha, parar de cobrar e olho para frente, né? Porque quando eu cobro deles, eu tô olhando para trás. E a vida, o dinheiro tá lá na frente. Então se eu falo, mas, né, a questão das moedas que outra live eu conto, eu fico cobrando dela o que ela não tem para me dar. Se ela tinha isso para me dar, tá, agora eu vou para a vida fazer bom uso dela. Parar de cobrar dos pais da gente, porque eles não têm condições. Você vai passar a vida toda ali esperando receber algo que eles não têm para te dar. E ainda assim, quando eu me coloco com dó, eu me coloco maior do que aquela pessoa, né? Eu fico maior.
E eu costumo muito dizer sobre uma questão de... Eu uso a palavra soberba mesmo, né? Porque aí a pessoa já toma um choquezinho, Justo. né? Porque é isso. Para eu achar que alguém é menor, eu tenho que me achar superior. É, a gente só sente. Eu falei, ninguém tá sentindo dó do Luciano Huck lá na lancha dele, né? A gente só sente dó de quem a gente acha que é menor, que a gente pode salvar, né? E a nossa arrogância, a gente não sabe, a gente gasta a nossa vida inteira e mais três tentando salvar os nossos pais e a gente não salva. Porque eu tenho que me curar, meu pai vai curar as dores dele, minha mãe, só minha mãe pode curar as dores dela. Então a gente gasta toda a nossa energia tentando salvar o pai e a mãe, e a gente não vai conseguir. Ninguém salva ninguém, cada um se salva. A gente se salva e segue sendo a luz que a gente é. Isso colabora com as outras pessoas. Não porque eu fiz, porque elas quiseram, porque elas desejaram, né? Parte de cada um. É, e a frequência, se eu mudo a minha frequência, eu atinjo um raio para frente e para trás. Então a Se a Milene mãe estava passou, na. Oi? se a mãe passou por alguma condição incapacitante, Aí aí que a gente tem que tomar mais, como que eu falo? Olhar com mais generosidade. Ter dó dela, na verdade, quem acredita em outras vidas, aquela condição dela é uma condição para ela evoluir, né? Então, para quem acredita, né? Por que que eu vim dessa forma? É a condição que eu vim para que eu passe para aquela prova e que eu saia desse planeta aqui com a minha prova cumprida. E se ela mesmo com condição, com alguma deficiência, ela conseguiu passar a vida para frente, olha que maravilha. Ela já é grande só por conta disso, né? Mesmo ela com deficiência ou com algum problema de saúde ou físico, ela conseguiu criar aqueles filhos com a dificuldade que ela teve. Olha que bacana isso aí. é isso. Regiane, eu te agradeço profundamente. Achei fantástico o nosso papo. Cresci aqui. Essa semana foi uma semana de muito crescimento. Primeiro, por me disputar aqui, né? Foi uma coisa que eu fiz comigo mesmo, vamos. E por saber que eu tenho tanta gente legal que eu posso contar ao meu redor, né? Às vezes a gente tá ali naquela bolinha e a mente fica criando um tanto de coisa. Não, vai lá, fala, pergunta e encontra a possibilidade de perceber o amor em várias outras formas, em várias outras frequências, né? Então, gratidão. E aí, se depois pode me chamar no direct também, quem quiser, eu passo o contato da Rejane, uma excelente consteladora, né? Eu me constelo com ela, eu fiz o curso com ela, tenho o curso, tenho as imersões. Eu também agora estou fazendo alguns movimentos, e aí, para quem sentir, tamo junto. Gratidão, gratidão, Grace. E aqui, eu quero aproveitar o Dia das Mães, dar parabéns a todas as mães. Você também é mãe, parabéns, né? Só a gente sabe a dor e a doçura de ser mãe, não tem um negócio assim. E falar que quem tem mãe viva, no Dia das Mães, aproveita para olhar para sua mãe com generosidade, como uma mulher comum, mas foi é a pessoa que nutre a sua vida. É essa mulher aí que você vai visitar no domingo, Dia das Mães. Então, aproveita, dê um beijo nela e olhe, comece a olhar para ela com generosidade. É É isso. isso. Até, gente. Gratidão pelo tempo de vocês, pela escuta de vocês. E amanhã a gente tem a Margarete aqui para a gente continuar esse papo e finalizar essa semana com muita felicidade. Até, Amém. Rejane. Até. Tchau, 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 gente. tchau.